Primeiramente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Na aula de hoje, aula de número 3, eu vou trabalhar o rito do processo de falência. Não vou dar detalhes minuciosos a respeito desse rito, mas vou destacar aqui as partes principais desse procedimento. Como que você vai requerer a falência do devedor? Você é um dos credores lá das lojas brasilianas e, portanto, você precisa de propor o seu pedido de falência, que vai começar, logicamente, com uma petição inicial. Essa petição inicial, ela deve obedecer aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Você deve observar também o foro competente. E onde você vai buscar a informação? Lá no artigo 3º da Lei de Falências. Você também deve levar em consideração a questão da legitimidade ativa. Se você está lá no rol dos legitimados para ocupar o polo ativo dessa ação. E esse rol encontra-se no artigo 97 da Lei de Falências. É importante também o pressuposto objetivo, a legitimidade passiva. E quem é o legitimado passivamente para essa ação? É o empresário. Essa regra está lá no artigo 1º e existem exceções no artigo 2º. Portanto, uma fundação, uma associação que não é empresário, uma sociedade simples que não é empresária, ela não está sujeita a ter a sua quebra decretada com base nessa lei. E, por fim, aqui, o pressuposto objetivo. A hipótese de insolvência jurídica lá do artigo 94. Você tem que encaixar o seu caso em uma dessas hipóteses. Mas, professor, como é que fica a questão das provas? Quais provas eu preciso carregar aos autos para fundamentar ali o meu pedido de falência? Porque não basta alegar, você tem que fazer a prova. As provas vão depender do fundamento do seu pedido de falência. Se você propôs com base na hipótese da impontualidade injustificada, o documento que você vai instruir a inicial é o próprio título óbito do pedido de falência. Agora, se você vai propor o seu pedido de falência com base na hipótese da execução frustrada, você precisa apresentar a certidão emitida pelo juízo da execução frustrada. Agora, atenção! No caso da prática de um ato de falência, você vai juntar aos autos as provas que você tem, mas na própria petição inicial, você vai requerer as provas que você pretende produzir. Então, no caso do inciso 1 e 2, eu tenho uma prova pré-constituída. No caso do inciso 3, eu posso ter uma dilação probatória. Voltando aqui para a petição inicial. Após a petição inicial, o juiz fará uma análise dessa petição inicial e, consequentemente, determinará a citação do devedor. O devedor, uma vez regularmente citado, ele terá um prazo para apresentar contestação. E aí eu te pergunto, qual é o prazo que ele tem para contestar esse pedido de falência? Quem colocou os 15 dias do CPC errou, porque o prazo é um prazo especial, um prazo de 10 dias, conforme o caput do artigo 98. Veja o dispositivo. Citado
o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias. Então, muito cuidado com isso aí. Já coloca uma estrela nessa informação. Agora, durante o prazo da contestação, que é 10 dias, que você acabou de ver, existem outras alternativas para o devedor. E uma delas que eu vou apresentar agora é ele propor o quê? Uma recuperação judicial. Durante o prazo de 10 dias, o devedor ele pode requerer a sua recuperação judicial. Esse pedido de recuperação ele é encaminhado para a análise do juiz, que, estando tudo certinho, ele vai simplesmente proferir o despacho de processamento. E atenção aqui, mais uma estrelinha que você vai anotar. O despacho de processamento, ele não concede a recuperação. Quem vai decidir, quem vai conceder a recuperação para o devedor é a Assembleia Geral de Credores. Mas o que esse despacho de processamento ele faz? Ele autoriza o processamento da ação, ele autoriza o trâmite do processo, ele autoriza o caminhar da ação. Uma vez proferido o despacho de processamento, abre-se para o devedor um prazo de 60 dias para ele apresentar o seu plano de recuperação. Publicado o despacho de processamento, abre-se para o devedor um prazo de 60 dias para ele apresentar o seu plano de recuperação. Uma vez que ele apresentou o seu plano de recuperação, esse procedimento ele vai continuar a partir daqui. Agora, se dentro desse prazo de 60 dias ele não apresentar o plano de recuperação, nós temos a configuração aqui de falência. Então, aquele procedimento que começou recuperação, ele agora é transformado num processo de falência. Voltando aqui. Durante o prazo da contestação, o devedor ele pode apresentar depósito elisivo. O que é esse depósito elisivo? Ele constitui o valor principal, os juros, a correção monetária e os honorários conforme parágrafo único do artigo 98. Então, isso aqui é o depósito elisivo. Mas, para que serve esse depósito elisivo? Ele serve para elidir a falência, ou seja, evitar a quebra do devedor. Uma vez que existe depósito elisivo no processo, essa sentença ela só pode ser denegatória. Então, havendo depósito elisivo, só pode haver sentença denegatória. O que eu preciso deixar bem claro aqui para você é o seguinte: para você contestar esse pedido de falência, esse depósito elisivo, ele não é obrigatório. Você pode simplesmente contestar, mas se você tem condições e quer realmente evitar a sua quebra, você vai fazer esse depósito. Então, uma vez que você apresentou a contestação, nós vamos aqui para a sentença. Pode existir uma fase probatória, principalmente se o fundamento do pedido é a prática de um ato de falência. E nessa sentença aqui, não existe acolhimento parcial. O juiz não pode quebrar o devedor pela metade, quebrar ali 60% do devedor.
Não. Ou a sentença é denegatória, ou essa sentença é declaratória de falência. Se ela for declaratória, nós temos uma continuação do procedimento aqui. Agora, se a sentença é denegatória, o que é uma sentença denegatória? É aquela que julga o pedido improcedente. É aquela que nega a quebra do devedor. O credor aqui, portanto, perdeu essa ação e, consequentemente, vai pagar a sucumbência. Mas atenção, ele pode até perder essa ação, mas pode ser que nessa ação, nesse processo, ele consiga satisfazer o seu crédito, porque o interesse maior aqui do credor não é a quebra do devedor, e sim receber o valor. A falência é um ótimo instrumento de cobrança. Agora, toma muito cuidado quando você vai propor um pedido de falência, porque o simples pedido de falência abala o crédito do devedor no mercado. E, portanto, se você tomou uma sentença denegatória por algo que foi feito de qualquer forma, sem nenhum fundamento, o juiz pode ainda te condenar a pagar uma indenização em prol do devedor. Mas, professor, e se houve depósito elisivo? O devedor ele pode simplesmente levantar esse valor. A sentença declaratória é aquela que julga o pedido procedente. Nesse caso aqui, o devedor perdeu e a falência dele foi declarada. Agora, atenção e coloca uma estrelinha aqui. Embora o nome dessa sentença seja sentença declaratória de falência, essa sentença não é declaratória. Ela é uma sentença constitutiva, uma vez que ela tem a força de inserir o devedor, o patrimônio do devedor e os seus credores num regime jurídico especial, que é o processo de falência. Então, a sentença declaratória de falência, ela não é declaratória, ela é constitutiva, uma vez que ela insere o devedor, seu patrimônio e seus credores num regime jurídico especial. Sobre os requisitos aqui da sentença declaratória de falência, eu vou apontar alguns relativos à questão da publicação dessa sentença. Nas aulas de número 5 e 6, eu vou continuar trabalhando os efeitos dessa sentença declaratória de falência. Primeiro, uma cópia dessa sentença deve ser arquivada na junta comercial. A cópia da falência do devedor, ela deve ficar ali nos documentos do devedor na junta comercial, para que qualquer pessoa que tenha acesso a esses documentos saiba que o fulano faliu, que a empresa faliu. Também é necessário a publicação de seu inteiro teor. Eu não vou publicar apenas o dispositivo da sentença. Não. Eu publico o seu inteiro teor. E também essa publicação ela deve ocorrer em um jornal de grande circulação local. Também é necessário a intimação do Ministério Público e da Fazenda Pública. Agora, atenção, é a Fazenda Pública do município onde existe estabelecimento, a Fazenda Pública do Estado e também a União. É a sentença declaratória de falência que vai dar início, vai dar um start aqui na segunda fase do processo.
a fase falimentar propriamente dita. Eu só posso chamar o devedor de falido a partir do momento em que existe uma sentença declaratória de falência. Mas, professor, você falou aí da sentença, mas não falou de nenhum recurso. Então, vamos lá. Contra a sentença que denega a falência, nós temos o recurso de apelação. Até mesmo porque, se não houver nenhum tipo de recurso, o processo para aqui. Contra a sentença declaratória de falência, eu tenho um agravo como recurso cabível, tendo em vista que, a partir desse momento, esse processo continua. Onde é que está a relação desses recursos? Lá no artigo 100 da Lei de Falências. Olha aqui. Da decisão que decreta a falência, cabe agravo. Então, a que decreta, cabe agravo. E da sentença que julga a improcedência do pedido, cabe apelação. Então, contra a sentença denegatória, cabe apelação. É importante destacar que na sentença declaratória de falência, o juiz vai nomear o administrador judicial. O administrador judicial vai ser uma peça fundamental nesse procedimento, tendo em vista que é ele que vai auxiliar o juiz na condução desse processo. Agora, quem pode ser administrador judicial de uma falência? Primeiro, ele tem que ser um profissional idôneo. Preferencialmente, advogado, economista, administrador de empresas ou desses profissionais aqui. Qual deles tem capacidade postulatória? Somente o advogado. Mas, quando eu nomeio um advogado, será que ele tem capacidade para fazer uma perícia contábil? Não. Então, olha só como é difícil a questão da escolha do administrador judicial. Então, o recomendável é que o juiz nomeie uma pessoa jurídica especializada. Essa empresa especializada na administração dessa falência, ela vai contar com todos esses profissionais. Ou seja, o administrador judicial, ele pode ser uma pessoa física, mas também pode ser uma pessoa jurídica, sendo que sua função é uma função indelegável. O rol de funções do administrador judicial estão lá no artigo 22 da Lei de Falências, mas eu preciso que você guarde principalmente de cabeça que sua função é administrar a massa falida. Na aula 5 ou na aula 6 a gente vai ver melhor o que é essa massa falida. Você precisa guardar também que ele é um auxiliar do juiz no processo de falência. Lá no artigo 30, nós temos a questão dos impedidos de serem administrador judicial. Depois vocês vão dar uma lida nesses dois dispositivos, o 22 e o 30. Agora eu preciso destacar aqui o seguinte: o administrador judicial, ele tem que ser intimado pessoalmente para assinar o termo lá na secretaria de que ele vai assumir aquele cargo. Então, o administrador judicial, ele é intimado pessoalmente para que no prazo de 48 horas ele assine o compromisso para exercer, para desempenhar a função de administrador judicial. Mas, se porventura aconteça alguma coisa, esse administrador ficou doente, por exemplo, ele pode ser
substituído. Mas, se ele cometeu algum erro, ele pode ser destituído. A destituição, ela é uma sanção. E no caso de destituição, o administrador não tem direito à remuneração. Remuneração que é um crédito extraconcursal. Na aula de número 4 você já vai ver aqui por que é importante essa classificação. A remuneração do administrador judicial, ela não pode ultrapassar 5% da realização do ativo. Portanto, se o administrador ele vendeu todos os bens da empresa e deu ali 100 milhões, quais são os honorários dele? No máximo, 5 milhões. Vamos imaginar que o juiz foi bem camarada e fixou ali o teto. Ele vai receber esses 5 milhões assim de imediato? Não. 60% desses 5% ele recebe simplesmente com a realização do ativo. Agora, o restante, os outros 40%, é somente lá no final do processo, com a aprovação das contas do administrador judicial. Por fim, merece destaque que esse ônus da remuneração ele é atribuído ao devedor ou à massa falida. E se o devedor for uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, a remuneração máxima do administrador judicial fica na casa dos 2%. Voltando aqui na sentença declaratória. É ela que vai inserir o devedor e os credores num procedimento especial. E qual é esse procedimento? O próximo passo aqui é a verificação dos créditos. Nessa fase processual, os credores vão habilitar o seu crédito e vão ser classificados de acordo com uma determinada ordem de preferência. A próxima fase é a arrecadação de todos os bens. Uma vez arrecadado esses bens, eu passo para a realização do ativo. Agora, a realização do ativo, a venda desses bens, ela também tem que obedecer uma ordem que está lá no artigo 40 da Lei de Falências. Primeiro, eu vou vender o estabelecimento como um bloco, ou seja, eu vou vender as lojas brasilianas como um todo, com todos os seus estabelecimentos. Não consegui vender a loja como um todo, eu passo para as suas unidades, ou seja, o estabelecimento de Uberlândia, o de Araguari e o de Uberaba isoladamente. Então, vamos imaginar aqui que eu consegui vender o de Uberaba e o de Uberaba e Araguari. E ficou o de Uberlândia. Ninguém quis comprar. O que eu posso fazer agora? Eu posso vender os bens em bloco. Por exemplo, eu vou vender a frota de caminhões. Uma determinada linha de produção montada. Eu vendo esses bens em bloco. Mas, se eu não conseguir vender esses bens em bloco, eu passo agora para a venda individual de cada um desses bens. Então, a realização do ativo, ela segue um procedimento, ela segue uma ordem que está disposta lá no artigo 140 da Lei de Falências. Uma vez realizado o ativo, é hora de pagar os credores. E atenção, o pagamento dos credores é 1/3 das questões que aparecem aí nas provas. Na minha, por exemplo, deve ter ali 2 a 3 questões diretas e depois
o mesmo conteúdo aí sorteado nas demais questões. Isso aqui é o objeto da aula de número 4, que daqui a pouquinho eu vou trabalhar alguns detalhes. E por fim, nós temos o encerramento do processo de falência. Fácil demais, não é? Olha aqui um macetinho para poder facilitar ainda mais